Aqui está ele, chefe. Mas eu quero saber se tu resolveu o algoritmo que te dei. Eu não consegui. Mas como? Nós estamos na reta final pro Enem. Ai, Dom Landelone, me desculpa. Mas eu vou mandar te passar. Não. 0. Não, por favor. 0 não. Hora do Enem no ar! E como você já sabe, hoje é dia de matemática. A nossa entrevistada de hoje é a Monique Almeida, que conta como o grupo Girls in Tech inspira mulheres a assumir destaque no mercado tecnológico. No terceiro bloco, porque agora é o momento de revisar as questões do Enem. Professor Rômulo Damascena, chega mais? Como é que vai, Lange? Tudo bem? Tudo bem? Rômulo, prazer. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Para resolver uma questão com gráfico, a gente precisa somente interpretar ou precisa saber cálculos também? Lange, determinadas questões são necessários altos cálculos para a sua resolução. Outras, somente a interpretação do gráfico. Maravilha, então vamos ver a questão? Sim. Professor Viug, por favor. Dessa vez, a gente vai fazer a questão 138 do Enem 2015, primeira aplicação, prova azul, tá certo? Para você se situar aí de onde é que a gente tirou essa questão e não ficar perdido nos teus estudos. A ideia da questão ela é bem legal, gente. Olha só, atualmente existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária dos seus carros depende da distância percorrida, conforme o gráfico. A gente tem um gráfico aqui que apresenta o valor da diária no eixo Y, é o vertical, e a distância percorrida em quilômetros no eixo X. Você já está bem familiarizado com esse gráfico, porque você já trabalha representações de funções em gráficos como esse, tá? No plano cartesiano. A gente ainda não sabe o que a questão quer. Então, antes da gente perder tempo olhando para o gráfico, a gente vai até o comando da questão. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P, para distâncias em quilômetros presentes em qual ou quais intervalos. Então, nesse momento, eu quero que você grave, que você entenda o que está sendo pedido de você. Nós queremos descobrir qual intervalo ou em qual momento a locadora Q apresenta um preço melhor, um preço mais atrativo do que a locadora P. Gente, vamos olhar as opções e vamos voltar ao gráfico, porque é bem interessante o que a gente tem que fazer aqui. Olha só, na letra A, ele apresenta, na letra A, na letra B, na letra C, ele apresenta um único intervalo, um único momento, tá? Letra A diz de 20 até 100, letra B, de 80 até 130, letra C, de 100 até 160, e letra D diz de 0 a 20 e de 100 a 160, em 2 momentos, ok? Na letra E, ele apresenta de 40 a 80 e de 130 a 160, também em 2 momentos. Não se desespera, volta para o gráfico. Na hora da prova, isso é bem tranquilo, porque a gente aqui está passando os slides, né? Mas na hora da prova isso está bonitinho para você, então é instantânea essa procura pelo gráfico, tá? O que a gente quer? Relembrando, o preço do Q tem que estar menor do que o preço do P. Agora, olha como é que é fácil ver isso graficamente. Olha o que nós temos. Nós temos aqui, eu vou pintar os gráficos, tá certo? Só para ficar mais interessante a sua visualização. Eu vou pintar o gráfico do Q de azul. E vou pintar deixa eu escolher uma cor bonitinha, de verde o gráfico P. Tá bom? Só para dar uma iluminada aí, você que está vendo de casa. Olha o que acontece. Nós temos no eixo Y o valor da diária. Se eu quero que a diária seja mais baixa, eu preciso que o gráfico esteja para baixo. Então a comparação ela é bem visual. Quando que o azul está abaixo do verde?
Em que momento? Vamos pensar no momento da igualdade, que é quando os gráficos se cruzam. Vamos fazer bolinhas vermelhas para marcar isso, ó. Nesse momento aqui e nesse momento aqui, os valores das diárias são exatamente iguais. Mas nós queremos que o gráfico do Q esteja menor ou igual ao outro. Então, ó, em todo esse momento aqui, ó, você vai ter o gráfico menor ou igual. Mas viu que não entendi. Como assim em todo esse momento? Porque, olha, do 0 até o 20, eu observo que o azul está abaixo do verde. E do 100 até o 160, o azul também está abaixo do verde. Enquanto que entre o 20 e o 100, o gráfico azul está acima. Ou seja, nesse momento do meio, é o momento em que a locadora Q está com valor mais alto que nós não queremos. Então a nossa resposta ela é formada por 2 intervalos. Por isso é que a pergunta apresenta essa possibilidade de qual ou quais intervalos, né? Porque você podia ter um único intervalo ou 2 intervalos, como é o caso que nós encontramos. Então o que a gente está procurando é o intervalo de 0 a 20 e o intervalo de 100 a 160. Isso está em qual opção? Vamos voltar lá, ó. De 0 a 20 e de 100 a 160. Então a nossa resposta vai ser a letra D de dado. Beleza? Gente, essa é uma das questões que você tem que acertar. Por quê? Porque ela apresenta um nível de dificuldade muito baixo. Mas viu que como assim você define que ela é muito fácil? Não é que ela seja fácil ou difícil, é que ela não exige que você tenha muito trabalho, é uma questão apenas de análise, tá? Então, nesse caso, é uma das questões que você tem que estar bem atento para resolvê-la, tá certo? Eu espero que você tenha entendido e que eu tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima questão. Muito obrigado, professor. Como os gráficos ajudam a gente a entender melhor a questão? Tendo em vista que os dados estão bem explícitos, o aluno consegue pegar a pergunta e imediatamente tirar a sua resposta. Basicamente, é isso. Ah, então é por isso que o professor falou que essa questão é só de análise. Perfeito. Análise de gráfico, mais nada. Agora, por ser simples, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque errar uma simples e acertar uma difícil complica, né? Baseado na teoria resposta ao item, né, que cabe no Enem, as questões simples a gente tem que acertar. Para quê? Para a gente ganhar tempo e levar para as questões mais difíceis. E o que o aluno precisa saber para chegar ao gabarito dessa questão? Na verdade, o conceito básico de função, que compete essa questão, é o valor da função em determinado ponto. Então, o aluno sabendo essa noção básica de função, ele em determinados pontos ele consegue pegar cada valor da função em questão. E para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto, professor, alguma dica? Eu sugiro a Sol Matemática, né, o portal da Sol Matemática, onde tem vários assuntos relacionados ao ensino de matemática, em especial função, está bem caracterizado lá. Com tanto assunto para revisar nesse finzinho, qual a sugestão? O aluno que estudou ao longo do ano, revisitou todo o conteúdo, eu acho que agora é o momento de ele relaxar. Ele relaxar no seguinte sentido, é ele pegar um portal, dar uma olhada em determinados vídeos, é ele poder dar uma revisitada na matéria sem aprofundar tanto, porque o que estudou já foi estudado. A minha sugestão seria ele dar também uma olhada num canal português, né, que fala dos assuntos de matemática. Na verdade, o canal do YouTube é Tudo é Matemática. Ali ele vai entrar em todos os assuntos da matemática, dando uma relaxada, porque o que ele estudou já está tudo na cabeça dele e é só olhar para a prova do Enem que vai chegar tudo na hora. Maravilha. Então vamos ver mais uma questão? Sim. Professor Viug, por gentileza. A questão que a gente escolheu agora é a questão 167 do Enem 2015, primeira aplicação, prova azul. Estão prontos? Olha o que diz a questão. Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira. Inicialmente, recortaram as folhas de papel em forma de quadrado, como mostra a figura 1. A gente já vai ver a figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio, sobrepondo os lados BC e AD, de modo que C e D coincidam. E o mesmo ocorra com A e B, conforme ilustrado na figura 2. Marcaram os pontos médios O e N dos lados FG e AF, respectivamente, e o ponto M do lado AD, de modo que AM seja igual a 1/4 de AD.
A seguir, fizeram um corte sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. Após os cortes, a folha é aberta e a bandeirinha está pronta. Antes da gente ver qual é a pergunta, vamos tentar recapitular tudo que foi feito aqui. Olha, eu peguei essa folha quadrada e eu dobrei esse pedaço para o lado de lá. Tudo bem? De modo que o B e o C coincidam respectivamente com A e D. E depois eu marquei os pontos N, que é ponto médio, o ponto O, que é ponto médio, e o ponto M, que está abaixo do ponto médio. Como está abaixo do ponto médio? Ele representa 1/4, né? O AM representa 1/4 desse total. Maravilha! O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que vai ser muito fácil construir uma bandeirinha quando você quiser fazer em casa. Então olha só, gente, a pergunta é, a figura que representa a forma da bandeirinha pronta é... Olha aqui, pessoal, olhando para as opções, você vai ter que analisar o que foi construído. E para você não ficar confuso, antes de eu olhar para cada uma delas e ficar refletindo sobre isso, eu vou direto montar o desenho com você. Tá certo? Então vem comigo. Bom, pessoal, então a gente vai agora construir juntos essa bandeirinha. Eu já estou na fase 2 aqui, né? A figura 2 que você tem aí na tua prova, onde eu só tenho que desdobrar essa bandeirinha, porque ela já foi recortada. O que vai acontecer? Inicialmente eu peguei o quadrado e dobrei para cá, ó. Agora eu vou retornar para a situação inicial. Então, quando eu abrir, você vai ver a figura aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aqui é justamente a dobra, né? Então, o que vai acontecer? Esse pontinho ele vai servir de simétrico para encontrar esse. E esse aqui vai servir para encontrar esse aqui. Então, a nossa bandeirinha vai ter este formatinho. Olha o que vai acontecer com ela. A nossa bandeira é desse formato. Vê se você encontra essa opção na sua prova, tá? Eu vou até deixar marcadas as outras linhas, mas eu vou tirar aqui, ó, pontilhadinho, para você ver exatamente a tua bandeirinha. A bandeira tá aqui. Tá? Essa é a bandeirinha que a gente tem. Muito cuidado, porque muitos de vocês chegaram até aqui, mas marcaram a opção errada. A prova vem com uma matemática explicando o seguinte: esse pontinho aqui do meio, ele é ponto médio desse cara, enquanto que esse aqui, ele é 1/4 do total. Por que é importante essa afirmativa? Porque senão você vai cometer o engano de marcar uma letra onde esses 3 pontos estão na mesma altura, tá? Então, muito cuidado com isso aí para não marcar a opção errada. Então, vamos lá marcar a opção certa, vem? Bom, como a gente pôde ver, não resta dúvida de que a resposta está aqui, ó, na letra E. Legal? Pessoal, essa é uma questão que trabalha a ideia de simetria, né? E é uma questão que eu diria para você que ela é fácil. Por quê? Porque mesmo sem entender matemática, você consegue seguir esse passo a passo, é contagiado por essa ideia de construir bandeirinhas, né? E aí você consegue encontrar a resposta correta, mas sem dar mole, porque tem opções muito parecidas com essa, apesar de ter outras bem, né, afastadas da realidade. Então a gente espera que você consiga resolver esses problemas durante a sua prova, que nesse ano vai cair de novo. Legal? Um grande abraço e bons estudos. A gente se vê por aí. O tema é simetria. Fala um pouco mais pra gente. Simetria é um assunto estudado desde o ensino fundamental, em algumas séries, né, numa parte lúdica, e como no ensino médio, em algumas escolas ensinam simetria. Mas no caso dessa questão, não envolve tanto raciocínio com relação à simetria. Basta o aluno visualizar ou até mesmo fazer suas construções geométricas nessa folha desse papel aí que foi sugerido, que ele teria maior noção do desenho que ia sair no final. Foi solicitada a construção de uma bandeira, e aí, na verdade, ele deveria construir, a partir do eixo vertical, tudo o que aconteceu do lado esquerdo, que ele fizesse do lado direito.
Pronto, a parte simétrica só foi envolvendo nesse aspecto. Então, sem grandes problemas. E no final, conforme o professor comentou, ele teria que verificar que o ponto médio, estaria acima dos outros 2 pontos que foi criado a partir da construção. E para quem quer saber um pouquinho mais sobre simetria, professor, alguma sugestão? Eu sugiro mais uma vez o Só Matemática, onde tem parte envolvendo parte de simetria, né? Que está bem caracterizado ali esse conceito. Maravilha, professor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí, viu? então. Muito obrigado pela ajuda. O mercado de novas tecnologias cresce no mundo inteiro. Essa é uma área ainda predominantemente masculina, mas isso pode mudar. E quem tá aqui para falar sobre empreendedorismo tecnológico feminino é Monique Almeida, do grupo Girls in Tech. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Sim. Fala pra gente então, afinal, o que é o Girls in Tech? A Girls in Tech ela é uma organização não governamental, né, uma ONG. Ela nasceu no Vale do Silício, lá onde tudo acontece, né? Todas as grandes empresas de tecnologia nasceram, lá em São Francisco. A fundadora foi a Adriana Gascoigne, ela começou em 2007. E você vai num evento de tecnologia lá, quase não vê mulher, né? Então, onde está sendo criada a inovação que impacta o mundo inteiro, as meninas não estão incluídas, né? Então, lá, a estatística do Vale é que 3% das empresas de tecnologia são cofundadas por mulheres. Isso é muito pouco, né? Considerando que a gente tem uma população que metade é mulher, né? Então, não faz muito sentido, né? Então, o que está acontecendo com essas meninas que elas não estão participando dessa mudança? E aí, olhando para esse cenário, ela decidiu criar o Girls in Tech. O Girls in Tech, ele cresce pelo mundo como capítulos, assim, nas cidades. As pessoas podem se voluntariar para começar a criar um Girls in Tech local, que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Então, em São Paulo, um grupo começou em 2013 a fazer algumas ações, né? Fazer alguns encontros de meninas para a gente discutir isso. Em 2015, eu trouxe aqui para o Rio de Janeiro, né, que eu sou a diretora do Rio de Janeiro, e a gente tem voluntárias em São Paulo. Então, é um programa que ele é global e a gente pode fazer programas tanto locais quanto aproveitar um pouco dessa inteligência de coisas que vão sendo feitas no mundo todo para aplicar, né? Assim como a gente pode transferir também programas que a gente cria aqui para outros lugares. Então, assim, é importante que a mulher veja que ela pode chegar lá. Senão ela não arrisca, porque ela não vê aquele caminho como possível. Então, é importante a gente mostrar essa representatividade. Mostrar mulheres profissionais, mostrar onde elas estão, o que elas estão fazendo e gerar essa representatividade. E por que essa presença menor de mulheres no mundo da tecnologia? Olha, de tantas coisas que eu li, assim, obviamente eu não lembro o nome de todos os artigos e eu sou péssima para ter referência, mas a gente cria as nossas meninas para elas terem medo da matemática, né? Assim, medo das exatas, né? Tem alguns estudos que mostram que na infância, assim, no início do aprendizado, não há diferença entre meninos e meninas em termos de conhecimento, né? Assim, de facilidade de aprendizado. Quando chega na adolescência, você começa a ter, as meninas começam a se afastar dessas áreas, né? Começam a não se identificar e tal. Principalmente se a gente pensar em tecnologia, assim, a primeira programadora foi uma mulher, né? O primeiro código foi feito por uma mulher, as primeiras turmas de ciência da computação eram majoritariamente femininas, até porque estava associada a secretariado, processamento de dados e informação, então estava associada a uma carreira dita feminina na época. E quando começou a ficar divertido, né? Fazer aplicativo, ficar super cool e tal, e aí virou masculino. E aí as meninas não se identificam mais, né? Você tem a massa das meninas utilizando o Facebook como lazer, mas se você pensa em negócio, a maior parte do retorno financeiro vai para homens, normalmente. Então, assim, tem um gap de identificação do poder da ferramenta, não só para fim social, mas para uma identificação direta. E aí eu acho que a gente começar a mostrar, desmistificar para as meninas que se você quer entrar na tecnologia, você não precisa ser feia, não precisa ser esquisita, não precisa ser nerd, não precisa ter medo, você sim tem capacidade, não faz a menor diferença o tipo de cérebro para você ir para uma educação e para ciências exatas. E outra coisa, é super divertida, assim. Né? Então, eu acho que se você gosta de usar o Facebook, você vai se amarrar em criar aplicativos para ele, então, e ver as pessoas, seus amigos usando. Então, eu acho que isso as meninas têm que ter menos medo, assim, disso, né? Quais são as áreas da tecnologia hoje que são mais promissoras? Além da Girls in Tech, eu tinha uma startup também, né? Um site, né? Uma plataforma. E é muito nítido para qualquer empresa de tecnologia que falta desenvolvedor, né? Falta cientista da computação, falta engenheiros especializados. Porque tudo passa por tecnologia hoje,
né? Desde do programa que você vai criar dentro de uma empresa para contabilidade, você pode otimizá-lo com um engenheiro ali olhando aquilo, até um site tipo Airbnb, a quantidade de pessoas que tem ali trabalhando em toda aquela engenharia para aquilo funcionar é imensa, né? Entre testes e várias outras coisas. Então, desenvolvedores, programadores, web designers, as novas profissões que estão nascendo, que aqui no Brasil ainda não são tão fortes, mas já estão nascendo junto com as empresas mais novas de tecnologia, que é os nomes chiques em inglês, né? Growth hacking, os de usabilidade, né? De user experience, que é a experiência de usuário e tal. Então, tem crescido muito essa demanda que vem da base de você saber programar, saber entender toda aquela engenharia atrás, né? O que você recomenda para as meninas que estão assistindo a gente? Quebrar um pouco essa mentalidade de que se você quer fazer uma coisa que gere muito impacto, assim, que seja grande, desculpa, vai ter que passar por tecnologia, então é melhor você começar a estudar isso. Seja em marketing digital, seja programando, porque é como você consegue escala nos seus sonhos. Então, quero construir, mesmo que seja um projeto social que impacte bilhões de pessoas, desculpa, dificilmente você vai conseguir fazer isso de forma analógica. Então, assim, é começar a entender que a tecnologia e a matemática, na verdade, elas são ferramentas para você construir coisas muito legais. E para os meninos? Vamos começar a parar de ter medo de menina, né? e aprender um pouquinho que esses jargões que a gente tem na sociedade, que você brinca que nem menina, ou perder pra menina. Eu já vi muita mulher muito mais forte que a média dos homens que eu conheço, ou a maioria. Então, assim, elas têm capacidade exatamente igual, assim, de todo mundo. E eu acho importante os meninos começarem a olhar para eles de uma forma mais clara. Porque vai ser importante para eles também terem diversidade nos projetos que eles quiserem, eles conseguirem enxergar uma parceria numa mulher. Provavelmente vai complementar coisas que eles não sabem fazer, porque somos diferentes mesmo, é isso aí. Isso é que é legal da junção. Então, começar a olhar com uma perspectiva muito mais de inovação e verdadeira, né? Tipo, é um outro ser humano que pensa diferente e isso é muito bom. E o que é preciso estudar para trabalhar com tecnologia? Se eu for falar da minha formação, eu sou farmacêutica, né? E tive uma startup de tecnologia, né? Fundei, discutia com programador, falava de marketing digital, tudo mais. Então, assim, eu tenho uma ideia de formação que até, de repente, é um pouco diferente do que aqui no Brasil a gente faz. Né? Normalmente você acha que você vai fazer uma faculdade, a gente ainda tem essa mentalidade, né? Você faz uma faculdade, você vai fazer aquilo exatamente, é uma caixinha quadrada, assim. Como farmacêutica, eu realmente acho que eu posso fazer qualquer coisa. Eu já aprendi um pouco de linha de código, eu sabia discutir com o programador algumas coisas. Óbvio que não sabia fazer aquilo tudo, mas espero, daqui a pouco eu vou conseguir. Mas eu acho que a formação, assim, né, o que você tem que aprender depende muito, assim, que o legal é você aprender o máximo de coisas diversas possível, sim. Porque se você tiver que, sei lá, qualquer coisa que você for construir, ela é multidisciplinar. Você não precisa ser, obviamente, expert em tudo, né? Mas, se você souber coisas diferentes, você vai ser mais criativo para resolver o problema. Porque, às vezes, coisas de finanças podem ser muito melhor resolvidas com um insight de um artista plástico. Porque se você conversar sempre com alguém de finanças, as soluções vão ser sempre iguais. Então, toda inovação, ela sempre vem de alguém de uma outra área, olhando uma área que ela desconhece e faz aquela pergunta que ninguém daquela área conseguiu ver. Então, eu acho que na formação aqui é isso, né? A nossa faculdade ela é muito quadradinha, né? Você experimenta muito poucas coisas diferentes daquilo que você está estudando. Então, para mim, você escolhe uma carreira que mais ou menos funciona para aquilo que você quer fazer, mas relaxa, assim. Faz o máximo de coisa diferente possível na sua vida pessoal, sabe? Sei lá, você está estudando exatas, vai montar um evento cultural, sabe? Vai, sei lá, fazer uma performance. Ou o contrário também, né? Ser artista, vai aprender sobre dinheiro, porque ninguém merece artista sem dinheiro, né? O tempo inteiro, nunca fecha a conta. E aí, então, assim, então não é sustentável, né, o negócio do cara. Muitas vezes é muito legal um projeto e ele não é sustentável, então isso é muito ruim. Então, eu acho que é isso. Escolheu a carreira, relaxa também, que não é o fim do mundo se você escolher e quiser mudar depois. Os pais ficam pressionando, mas não é o fim do mundo, não. Assim, muda se precisar. Mas vai aprendendo outras coisas também. Não é só a faculdade que vai te dar tudo, então aprende outras coisas e isso vai ser muito bom, assim, no final das contas. Monique, muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo, de verdade. Obrigada. Tá vendo? Estudar vale muito, principalmente se você for fazer o que gosta. Até a próxima.